Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro pode estar fazendo história aqui na sua busca para se tornar grande mestre. Tem essa história de que se ele se tornar grande mestre nesse torneio agora que é o Aeroflot Open 2026, ele pode se tornar o mais jovem grande mestre da história. O próprio Faustino Ouro disse que para ele isso não é importante e cá entre nós, realmente isso não é importante mesmo. Magnus Carlsen, por exemplo, Garry Kasparov, nenhum deles quebrou recorde desse tipo e são grandes jogadores da história. Bobby Fischer, enfim. Não existe essa correlação entre, você é o mais jovem, então você vai ser campeão do mundo. Não uma relação direta. É claro que isso indica que será um grande jogador, um jogador de elite. Mas, além disso, a gente acredita pelo estilo de Faustino Ouro que ele pode sim se tornar um futuro campeão do mundo e que ele pode ser sim o próximo jogador dominante da sua geração, né? Assim como foi Garry Kasparov, Bobby Fischer, Magnus Carlsen, Paul Morphy, entre tantos outros. Será que Faustino Ouro é o próximo grande nome do xadrez mundial? Vamos acompanhar então aqui algumas partidas. O Faustino Ouro sofreu uma derrota recente e aí ele agora teria que vencer aí as 3 últimas partidas. Será que ele vai conseguir? Vamos trazer algumas delas aqui. Mas antes, uma dica de ouro para você nesse mês de março. No xadrez existe um conceito chamado momento crítico, né? É aquele ponto da partida onde uma decisão muda tudo. No consumo é igual. Você pode comprar de um monte de jeito diferente, em um monte de tempo diferente, ou você pode esperar o momento certo e comprar com inteligência. Hoje é dia de pagamento e a Insider está com uma das melhores condições do mês. 30% off, somando o meu cupom que está aqui na tela, com os descontos que já estão existindo no site. E se você pagar via Pix, além de tudo ganha mais 10% em cima de tudo isso. A Insider é a marca que eu uso todos os dias, nas gravações, nas viagens, na academia. Tá bom, eu não tô indo na academia. As peças são leves, duram muito e funcionam de verdade. Então é isso, usa o cupom XADREZ que tá aqui no vídeo e o link que tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Decisão inteligente não espera e hoje ela tá com desconto. Aproveita! Muito bem, Faustino Ouro aqui está enfrentando um mestre internacional do Azerbaijão que tem o nome Shrigolan. Shrirogan, é alguma coisa desse tipo, e ele abre a partida com C4, abertura inglesa, cavalo vem para F6, cavalo C3, E6, e aqui o Faustino domina o centro com o avanço do peão. D5 foi jogado, atacando o centro, o Faustino Ouro vai para as trocas, peão toma, e aqui a gente cai numa posição parecida com a Alekhine na variante do avanço, né? Mas, claro, com suas diferenças, porque afinal de contas a gente já não tem mais os peões de C e de E aqui das brancas e das pretas. A partida segue com o lance peão por cavalo recupera material, e aqui o Faustino vai pro lance bispo cheque. O que ele quer com esse lance? Ele primeiro passou o bispo para dar outro cheque, quem dá mais cheque ganha, não é assim no xadrez? Não tem nada a ver, hein? Aqui ele só realmente passou o bispo, C6 ataca o bispo, e agora dama em E2, cheque com o dedo na cara. O negócio é dar cheque, galera, cheque assusta o adversário. Nada disso. Bispo em E6 foi jogado, a ideia é realmente, olha aí que bacana, essa ideia aqui do Faustino Ouro, né? Ele passou o bispo, passou a dama e agora tá ameaçando realmente capturar. Bom, aqui o adversário segue com dama por peão, trazendo mais uma defesa, e o Faustino joga simplesmente peão retoma, mantendo a tensão aqui na coluna E e possibilitando também rapidamente o desenvolvimento do bispo. Bispo em E7 foi jogado, seguindo com o desenvolvimento, bispo toma, e depois de dama toma temos mais trocas, dama toma e peão toma, e cavalo em F3, seguindo o desenvolvimento, o Faustino Ouro tem uma estrutura de peões um pouquinho melhor, porque as pretas têm esse alvo, que é agora o peão de E6, um peão isolado, ele não tem peões nas colunas adjacentes para apoiá-lo, e por isso a partida segue com o lance cavalo D7. Temos o lance rei E2, um lance valente aqui do Faustino Ouro, possibilitando a movimentação da torre e também dando suporte aqui para o bispo. O Faustino Ouro tem jogado muito bem com o rei, a gente viu isso nas últimas partidas, que é uma das características inclusive de Magnus Carlsen. O rei dele está sempre melhor posicionado que o rei do adversário. Será que o Faustino está seguindo os passos de Magnus Carlsen? Bispo em F6 foi jogado, bispo em E3 segue o desarrolho, cavalo vem para B6, provavelmente de olho na casa de C4. E aqui cavalo D2 combate o Pocotó e também com ideias aqui de ataque. Cavalo D5 foi jogado, bispo atacado, cavalo em E4 devolve na mesma moeda. E aqui também o cavalo pode vir incomodar na casa de C5, por isso o B6 foi jogado.
E o Faustino Ouro segue com torre de A em D1, trazendo a torre para a coluna aberta. Rack foi jogado, colocando o rei em segurança, trazendo a torre aí para o jogo. E agora bispo volta para casa de C1. Aqui esse lance do Faustino, volta o bispo, não deixa o cavalo capturar, mas também não fica na frente aqui da torre. Bispo em E7, o adversário também quer manter o bispo no jogo. E a torre de H vem para a coluna E com um raio X já no peão de E6. A H6 foi jogado, impede o pulo do cachorro. E agora temos aqui o lance rei em F1 saindo da frente da torre. Muito legal esse desenvolvimento aqui do Faustino Ouro, hein? Torre de H em E8 foi jogado, G3 evita o salto do cavalo. E agora, cavalo em F6 propõe trocas. Torre por D8 foi jogado, rei retoma, e agora cavalo manobra para D2. Aqui o Faustino não arruma os peões aqui do adversário não, tudo bem que poderia estar caindo ali em H6 no futuro, a posição não era tão simples. Na verdade cavalo pode seguir com bispo toma, mas as pretas estão defendendo aqui o peão, né? A partida seguiu com o lance cavalo D2 e agora bispo D6. Faustino segue com rei G2, melhora um pouquinho a posição do rei. Bispo vem para C7 e F4 ganha um pouco mais de espaço, controla a casa de E5. Aqui as pretas podem e devem jogar E5 porque é o peão isolado e as pretas querem se livrar do peão isolado. Seria o melhor lance da posição. Eu não entendo porque o mestre internacional preferiu jogar o lance rei E7, que não me parece uma boa decisão no momento, apesar do Stockfish não reclamar. Mas a gente fica se perguntando se isso resolve o problema das pretas, esse lance esquisito. Cavalo em F3 foi jogado, C5 ganha um pouco mais de espaço, evita o salto do cavalo. E agora C4, colocando os peões nas casas claras. Isso pode deixar esse bispo superior a esse, hein? Bom, rei F7 foi jogado na partida e aqui o Faustino Ouro segue com B3, dando mais mobilidade para o bispo. Cavalo volta para a casa de G8, são lances estranhos que o mestre internacional está fazendo aqui. No entanto, o Stockfish não está jogando como lances errados, hein? Bispo B2, coloca o bispo na longa diagonal e agora temos o lance torre na coluna D, torre D8 e rei F2, mais uma vez o Faustino mexendo bem com o rei. Cavalo manobra para casa de E7, rei E3, cara, olha esse rei do Faustino. Cavalo vem para C6 e agora bispo C3 controla um pouquinho mais o cavalo do adversário e bispo D6 foi jogado. Faustino segue com G4, galera, ele vai atacando com essa peãozada na ala do rei. G6 foi jogado e agora rei E4, notem a qualidade do rei do Faustino. Aqui bispo em E7 e o Faustino segue com H4. Parece que ele vai ganhando a iniciativa, apesar de que o computador dizer que tá tudo igual. A gente tem a impressão que as brancas estão ficando melhores. Bispo em F8 foi jogado e agora esse lance permite H5. Bispo G7 propõe trocas. Faustino Ouro segue com peão toma. Cara, que sequência genial do Faustino Ouro. Só tem uma maneira de castigar esse lance bispo G7, que é um lance errado. As pretas deveriam ter jogado aqui, sei lá, peão toma, alguma outra coisa. Por que esse lance tá errado? Não parece que tá, né? Não é uma resposta fácil. Olha o que o Faustino vai fazer. Peão por peão cheque foi jogado. Rei toma e agora F5 aqui com cheque. Uau! E aqui é possível ir para as trocas dos peões, mas de qualquer maneira o rei tem que continuar defendendo o bispo. Rei F7 foi jogado e Faustino Ouro segue com peão toma. Mas por que fez isso? Não dá para tomar o peão, tá caindo o bispo? Por que ele não trocou aqui primeiro peão toma e, por exemplo, depois de peão toma? O problema é que o Faustino Ouro aqui ganharia muita iniciativa. Olha essa posição aqui que o Faustino Ouro rapidamente atingiria. Torre G6 seria um bom lance, F6 melhor ainda, né? Dando suporte aqui. E depois de, por exemplo, torre G8, torre D1 ganha a coluna, né? Então o Faustino vai fazendo uma partida, assim, num nível de profundidade absoluto, né? Absurdo, realmente exclama esse lance, não é à toa, é profundo. Vai mostrando a genialidade desse garoto de 12 anos de idade. Rei F7 foi jogado, peão toma, o rei não pode se distanciar da defesa do bispo. Por isso o rei G8 foi jogado, e aqui é possível jogar o lance bispo E5, muito difícil de encontrar. É o lance da máquina, ainda assim o lance do Faustino Ouro é um lance bom, cavalo E5 foi jogado, e aqui as pretas teriam que achar cavalo E7, que é um lance bem difícil. A partida seguiu com torre D6, e o Faustino segue com o melhor lance, cavalo toma, e depois de bispo toma, olha só, mantendo aqui o cavalo atacado, Faustino Ouro tem a torre atacada e o cavalo atacado. Será que o Faustino fez besteira? Nada disso, torre C1 no limite, aqui torre por E6 com cheque, rei D5 defende o cavalo, ataca a torre, e agora a torre tá atacada e o bispo tá atacado, torre E3 faz a proteção, mas o Faustino ganha mais aqui, ganha material com cavalo por A7.
Torre G3 vai pro ataque, não tem problema, esse peão não tá realmente atacado, porque a torre tá defendendo o bispo. E por isso o Faustino ganha um tempo para jogar cavalo com C8. Bispo vem aqui na casa de A5, um lance triste defendendo o peão, colocando o bispo no canto, na sarjeta. E rei C6, cara, mais uma vez. Olha o nível, olha a qualidade, é como se o Faustino Ouro tivesse uma peça a mais, esse cara aqui tá só assistindo. Torre por G4 foi jogado. E aqui, rei B5 exclama, hein, cuidado, não vai jogar esse lance aqui, tomar um espeto aqui, não vai ser nada bom. Por isso o Faustino Ouro segue com o lance rei B5, mantendo o peão aqui atacado. E agora H5 foi jogado. Rafa, não dá pra jogar um torre G6 aqui? Não dá tempo, esse lance não viria com cheque nem nada disso, então levaria um duplo. Por isso a partida seguiu com H5. Faustino Ouro agora sim captura o peão, olha o cuidado que ele teve. E aqui, bispo D2 tenta manter o bispo no jogo com o tempo sobre a torre. Torre D1 ataca o bispo. E aqui torre G2 faz a proteção, os peões vão disparar, galera. A4 foi jogado e agora bispo em F4, não adianta querer começar a disparar esse peão. As brancas disparam primeiro, né? Não adianta isso daqui. As brancas vão promover primeiro porque a torre tá controlando a casa de promoção e torre G1 não dá tempo uma vez que as brancas promovem na frente. A partida seguiu com bispo em F4 e agora A5 não perde tempo, torre G3 ataca o peão, rei A4 defende e aqui torre G6 impede o avanço do peão. Faustino segue com o lance cavalo D5, com o tempo sobre o bispo. Bispo vem para G5 e rei B5 dá suporte para o peão disparar. H4, A6 dispara o peão. Torre G7 segura o avanço do peão, mas agora a torre G1, que lance! A torre tá sobrecarregada, defendendo A7, defendendo G5, H3. No entanto, aqui o Faustino vai para finalização brilhante aqui, galera. Finalização genial com o lance torre por G5, olha que beleza. E aqui então o que você vai fazer? Torre por G5 e o Faustino dispara o peão para casa de A7, a torre nada pode fazer para evitar a promoção do peão. H2 foi jogado, mas a promoção vem com cheque. E por isso nessa posição o mestre internacional Shirogran dona que a partida abandonou porque não dá mais. Foi uma partida maravilhosa aqui do Faustino Ouro. E ele venceu a outra também. Eu não vou mostrar aqui ela em detalhe para não me estender, né? Mas eu vou trazer aqui a posição o Faustino aqui tá de pretas nessa partida. E ele vai para uma combinação muito bonita agora. Nessa posição o Faustino Ouro contra o Lad Pradip, que é um mestre feed, muito provavelmente. Se ele não tem o título ainda, ele tem o rating para ter um título de mestre feed. E o Faustino Ouro, que tá melhor no relógio, segue com esse super lance aqui, torre por peão, olha que legal, né? E a ideia aqui é que a dama tá sobrecarregada e a torre tá atacada aqui. E por isso a partida acabou seguindo aqui com dama B3 e agora a torre F6 continua mantendo aqui o tema, mas o adversário na pressão do tempo acaba fazendo lances ruins. Faustino Ouro vai encontrando os melhores lances, vai indo pra cima. Aqui a gente tem trocas, ele toma a torre, mas o ataque agora aqui é fatal. Olha que bonito o próximo lance do Faustino Ouro. Torre por H3, esse moleque é fantástico, cara. Torre por H3 foi jogado, rei por H3 e agora o Faustino Ouro tem uma torre a menos, mas ele tem sequência de mate em 5. E sim, ele enxergou tudo isso, claro. Dama em H1 com cheque, seguido de cavalo em E4, seguido de dama em H2. E o adversário aqui percebeu, falou, uxa, tem mate em 2. E abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. O Faustino Ouro está entregando checkmate em poucos lances, né? Ou o Faustino Ouro leva o rei pro meio do tabuleiro, ou ele põe o rei do adversário no meio do tabuleiro. O moleque é um fenômeno. E agora a questão é, última rodada. Se o Faustino Ouro ganhar a última rodada, ele é o mais jovem grande mestre da história. Se ele não ganhar, ele não consegue a terceira norma de grande mestre nesse torneio. Muito provavelmente em 2026 ele deve conseguir a sua terceira norma e se tornar grande mestre. Vamos ver o que a história reserva para este garoto argentino que mora em Barcelona, Faustino Ouro, de 12 anos de idade. Por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!